professor Vera Perfeito, jornalista e diretor de cultura da Associação Brasileira de Imprensa, e inauguramos hoje o programa semanal Encontros da ABI com a Cultura, que estará disponível no site da entidade com link para Instagram e YouTube às quintas-feiras. Nosso primeiro convidado é o jornalista renomado, escritor Fernando Moraes, autor de diversos livros e biografias de sucesso, como O Mago, Olga, Chateau, Rei do Brasil, e Os Últimos Espiões da Guerra Fria. Os 3 últimos transformados em filmes. Os Espiões da Guerra Fria foi o roteiro para o Oscar Network, Rede de Espiões, que estreou na última semana na Netflix, com Wagner Moura e Penélope Cruz no elenco, e conta a história de 14 jovens cubanos que se fingiram de desertores e foram para os Estados Unidos se infiltrar em grupos de extrema-direita para descobrir os planos de ataques e avisar as autoridades cubanas. Fernando Moraes também escreve a biografia do ex-presidente Lula. Os entrevistadores de hoje serão a jornalista e conselheira Norma Cury e o jornalista, escritor e vice-presidente da ABI, Cid Benjamin. Tá, eu queria começar fazendo a primeira pergunta. Não é a primeira vez que eu gosto muito de um livro e não gosto tanto do filme que acho que isso aí deve acontecer não só comigo. Em relação a livros do Fernando, eu li praticamente todos, gostei muito de quase todos. Por exemplo, eu não vou pedir a opinião dele sobre tal ou qual filme, seria constrangedor. Mas esse filme agora, dos últimos Soldados da Guerra Fria, é um bom filme. Agora, me pareceu bem aquém do livro. Até porque tem algumas questões que poderiam ser mais exploradas. Por exemplo, o caso da gravidez da mulher, do Gerardo, o chefe do grupo lá. Para os ouvintes que não sabem da história, o cara estava com 2 perpétuas nas costas. E ele e a mulher queriam ter um filho, até antes dele ir para os Estados Unidos. E, em certo momento, houve um acordo do governo cubano com o governo americano, em troca de algumas vantagens para algum preso americano em Cuba. Eles permitiram que o Geraldo tivesse colhida o esperma para a inseminação artificial na sua mulher. Então, é uma história de amor lindíssima esse negócio. É um troço... É um negócio sensacional. E quando eles passam batido ali, né? E quando chegam em Cuba, libertados, a mulher está com a barriguinha. E ninguém entende muito. O governo cubano teve que dizer o seguinte: aconteceu isso, assim, mas é uma coisa muito bonita, porque é uma história de amor em altíssimo grau. Isso daria, por exemplo, eu não sou cineasta, gosto, daria um fecho sensacional para o filme. E até entendo que o filme não quisesse levantar demais a bola dos cubanos para que um certo pedágio fosse pago para Netflix, o circuito internacional. Cara, esse negócio é sensacional do ponto humano, da construção do personagem, etc. Isso me pareceu uma falha. Eu não entendo por que não fizeram isso. E essa história do bebezinho do Gerardo e da Bonsai, ela tem um antecedente que dramatiza ainda mais isso que você está chamando a atenção, que é o seguinte: tem um diálogo dela com o marido, quando ele diz para ela que vai ter que sair para uma missão. E ela reclama dele: e o bebê? E o nosso filho? Ela podia ter feito uma frase a mais, de 36 segundos, dizendo o seguinte: porra, Gerardo, a gente planejou ter esse filho 6 anos atrás e você foi mandado para Angola. Quando você voltou de Angola, a gente planejou ter o filho e teve que adiar por causa disso. Porra, vamos adiar pela 3ª vez? Isso daria uma força maior para esse desfecho que você se refere. Não, e só isso. E tem uma coisa
interessante aí, que é você mover a burocracia de dois estados inimigos para levar uma cápsula congelada com um espermatozoide de um cara que está preso em prisão. Foi o único que eu não consegui visitar na prisão. Falava por telefone e eu tinha uma cota de troca de e-mail com eles que podia ir até 13.000 caracteres. Se eu escrevesse 13.001 por erro, ele matava a mensagem inteira. Então, o que eu fazia? Eu estabelecia um limite de 10.000. E podia dar uma derrapadinha que não tinha perigo de cair. Contava sinal por sinal antes de mandar os e-mails. Eram e-mails censurados, claro. E por que eu pude visitar os outros 4 e não pude visitar ele? Porque ele estava condenado à pena de morte 2 vezes. Portanto, estava numa prisão de segurança máxima. Cada um ficou num lugar dos Estados Unidos. Ele estava em Colorado, se não me engano. Tem coisas que, para quem não leu o livro, que é a amplíssima maioria das pessoas que estão vendo o filme agora, as pessoas estão me mandando do mundo inteiro. Eu posso falar disso sem risco de parecer vaidade, porque, na verdade, é o que todo autor quer, é que um número maior possível de pessoas tenha acesso à sua história. Não importa sobre que forma, ou sobre a forma do seu livro, ou sobre a forma de adaptação para teatro, para o que for. Então, as pessoas estão me mandando. O filme está no top 10 da Netflix no mundo inteiro. Na Alemanha, na Islândia, não sei onde, nos Estados Unidos, na China. Ontem me mandou uma amiga da Noruega, casada com brasileira, casada com norueguês, me mandou a página de abertura. A maioria dessas pessoas que estão vendo esse filme nos países onde o livro ainda não circulou, e ainda que já tenha circulado, países que as pessoas não leram, fica buracos. Fica buracos. Fica buracos. Agora, isso é uma discussão que não tem fim, porque uma vez eu estava fazendo um documentário com o Jorge Amado para a falecida TV Abril, e que nem chegou aí ao ar, porque ela quebrou antes de estrear. Eu até tenho muita curiosidade de saber onde é que foi parar esse material, a quem que pertence o acervo, lá, o espólio da TV Abril. E uma das perguntas que eu fiz a ele foi qual é a opinião, se é que pode generalizar, porque ele tinha 20 livros adaptados para cinema, para minissérie, para novela. Qual a opinião que você tem, em geral, sobre suas adaptações? Ele falou: o conselho que eu dou para um autor que está vendendo livro para cinema ou para teatro, porque foi o seguinte: não vá assistir. Não assista. Não tem nada a ver com a sua obra. É outra obra. Não assista. Então, Fernando, deixa eu fazer só uma ligada, só mais uma pergunta aí. Você viu, Fernando, você viu esse filme, Uma Noite de 12 Anos? Deve ter visto. Sim, do Pepe. Eu não li o livro, mas achei um filme excepcional. Talvez esse seja uma exceção de que o filme é melhor que o livro. Eu não li o livro. Eu também não li o livro. Eu estou procurando o livro que eu quero ler por causa do filme. Por causa do filme. Posso fazer uma pergunta? Fernando, sim, eu quero saber o que você achou do filme. Eu gostei do filme. Gostou de tudo? Eu gostei do filme. Faz alguma ressalva? Faço ressalvas. Eu acho que o roteirista, que é o próprio diretor, que é o Assayas, apanhou, penou, padeceu do mesmo problema que eu padeci. Que é o seguinte: o ideal, se fosse ficção, é que você levasse o leitor, no meu caso, e no caso dele, o espectador,
até o finzinho, até um 10ª hora, sem saber que eles eram infiltrados e não traidores. Mas não dá para fazer isso. A história não permite, porque, na verdade, sem que eles soubessem, no meio da operação, o FBI entrou e começou a monitorar os caras. Eu apanhei muito para fazer essa virada no meio, que é meio contar o fim da história, como é que chama hoje? Da spoiler. Dá um spoiler. Como se você mesmo desse um spoiler, dizendo, olha, meu caro leitor, eu lamento te informar que, embora você esteja na metade do livro, os caras não são desertores, os caras são agentes de inteligência treinados e tal, papapá. Ele penou com isso tanto que ele exibiu uma versão em Veneza, o Festival de Veneza, foi a primeira exibição pública, hors concours, ele não estava disputando o festival, e várias pessoas chamaram a atenção dele para isso, e a versão que nós estamos vendo agora na Netflix não é a versão de Veneza, ele mudou o miolo para dar um certo sentido para a história. Então, acho que ele apanhou um pouco o mesmo que eu apanhei. Acho que há uma preocupação de não parecer um livro pró-castrista. No começo, ele põe uma frase que é um carimbo, que os caras continuam fugindo de uma sociedade comunista autoritária, alguma coisa assim, que é, sabe, para o velho bolchevique, porque aquilo não estava no livro, né? E é de cara, assim, é um cotovelado na gengiva. Outra coisa que uma amiga cubana me disse quando houve a libertação dos 5, segundo ela mora em Havana, que a população soube na hora, não sabia que estava havendo negociações, e espontaneamente foi para a rua. Houve manifestações espontâneas, a Havana toda ficou cheia de gente. Isso seria também uma outra possibilidade de um fecho absolutamente sensacional para o filme. Agora, claramente, um filme aí, para levantar a bola dos cubanos, né? Mas seriam 2 desfechos. O negócio da gravidez e essa coisa da população na rua. Eu teria, se eu tivesse roteirizado ou dirigido o filme, como o filme foi produzido após os acordos do Obama com o Raul, eu teria incluído os acordos, uma cena do Raul e do Obama em Havana, se cumprimentando ali na Havana Verde, no lugar daqueles, e só depois soltaria o Gerardo. Porque assim, foi isso que aconteceu. Então, você um pouco situaria o leitor, o espectador, na dimensão que teve essa história. 2 presidentes da República ali negociando, porque não fechou Guantánamo, não acabou o bloqueio, não acabaram as limitações, nada. O que o Obama fez foi um negócio simbólico, que todo mundo passa a ter embaixada no outro país, e a libertação dos 4 que ainda estavam presos, René já estava solto, a libertação dos 4 em troca de um gringo que estava preso em Havana, porque entrou com equipamento eletrônico e tal. Papapá. Mas eu acho que poderia, sim, aquele finalzinho, tchau, vovó, tchau, mamãe, é um pouco, me pareceu, acabar para baixo. Uma descida, né? Olha, outra coisa, eu fiquei muito curiosa assim, com a parte pessoal. Por exemplo, ele vai lá para Miami, ele se casa com uma mulher. O que a mulher cubana, que no filme é Penélope Cruz, o que ela falou na realidade para você? Ela não ficou furiosa? Assim?
Ana Armas. Não é a Penélope, é a Ana. A Ana, exatamente. Eu fui, chama Ana, o personagem real. Chama Ana Marguerita. Ana Marguerita. Ela estava indignada com ele, e legitimamente indignada. Claro. Eu acho, legitimamente indignada. E foi ela que me contou aquela cena do Cherokee. E me contou chorando. Porque ela falou, olha, aquela zona, na hora que eu vi televisão na porta da minha casa, todas as janelas eu olhava, tinha antena, tinha parabólica, essas coisas. Eu falei, o que será que houve, meu Deus? E aí toca o telefone, uma amiga, não foi ali, diz que é o irmão do cara, mas não é uma amiga que liga para ela, fulana, você está em casa? Liga a televisão. E na hora que ela liga, está a CNN em Havana entrevistando o Juan Pablo. E tem a cena do Jeep Cherokee. Agora, ela é uma coisa curiosa, que é o seguinte, ela entra na justiça e acusa de violação sexual, não o Juan Pablo Roques, mas o Estado cubano. Ah, que coisa! Olha. Ela diz que aquilo ali foi uma montagem oficial e que ele se casou com ela porque mandaram ele se casar. Não é verdade, ele pediu autorização, como no livro. Agora, eu acho que... Agora, deixa eu te interromper uma coisa, Fernando. O livro tem algo a respeito desse casamento que o filme não mostra tanto. Esse cubano, ele estava dando um certo defeito já. Ele saiu antes de ser descoberto porque ele estava pisando na bola, era um cara que estava fugindo um pouco do controle do próprio serviço de inteligência cubano, né? E manda um cara sair, ele sai, por sorte, pouquinho antes de cair a rede toda, né? Na véspera. Ninguém me falou isso. Eu não li isso em nenhum informe dos informes que eram trocados pelo serviço secreto e a base da operação em Miami. Eu não li nada. Eu juro pela alma da minha santa mãezinha. Mas eu desconfio que os cubanos, que são muito austeros nessas coisas, são muito sóbrios nessas coisas, deviam estar um pouco incomodados com o exibicionismo dele em Miami. Por duas razões. Primeiro, pelo feito dele. Bom, primeiro, pelo que ele era piloto de caça-bombardeiro, que é diferente na fantasia das pessoas, de todo mundo, é diferente de você ser um marceneiro. O cara é piloto de MiG e tal. Segundo, ele era muito bonito. E ele tem fotos, o livro tem fotos, ele era gêmeo univitelino do Richard Gere. O único palpite que eu dei, e que não foi assim, no filme, foi o seguinte: por que vocês não contratam o Richard Gere para fazer o papel do ator que parece com o Richard Gere? Fernando, olha só, ele também ele era agente duplo, né? Ele tinha dinheiro, ele tinha Rolex, ele tinha o tal Cherokee. Pois é. Você tem uma ideia? Todos os membros da rede, cada um dos membros da rede, recebia de Cuba, por mês, o equivalente a $600 para sobreviver. Para tudo. Pagar aluguel, condomínio, essas despesas que nós temos, sabe? Açougue, supermercado, ele tinha lá uma merreca, todos tinham. Ele começou a trabalhar com autorização de Havana, trabalhar também para o FBI, e começou a trabalhar como agente duplo. E por isso ele ganhava $1.500 por semana. Ele se vestia bem, ele era um cara apresentado. Relógio, Jeep. Relógio. Ela não desconfiou? Ela desconfiou, isso aparece no filme. Ela desconfiou, tem uma cena que ela pergunta a ele.
Mas ele nega, ele não fala. Nega até o fim. Ela só fica sabendo que ela foi traída na hora que ela liga a televisão na CNN. Pelo Cherokee. A hora do Cherokee. A maldita hora do Cherokee. Agora, Fernando, eu falei com ele em Havana e falei, eu vou pôr essa cena no livro. Eu entrevistei ela lá. O que você acha disso? Foi uma besteira que eu fiz, porque, na verdade, eu não tinha saudade do Cherokee, foi me ver a cabeça. Eu lembrei do Cherokee. Eu queria uma reflexão tua, Fernando, sobre uma coisa assim. É a coisa do razões de Estado e as lealdades individuais. Eu, depois de ler o livro, eu fiquei com a convicção, como eu diria o Delanhol, eu não tenho provas, mas tenho convicção, de que a entrega dos cubanos daquelas provas todas que eles tinham aos americanos foi fundamental para identificar a rede e prender os caras. Quer dizer, foi fundamental. Tem uma razão de Estado ali, você mostrar, isso é verdade, está aqui, etc. e tal, e vocês têm a responsabilidade de fazer parar com esses atentados. Estão aqui as provas. Mas no que você apresenta as provas, é só ver como é que alguém pode ter sabido disso, daquilo, ainda mais daqueles caixotes todos lá. Quer dizer, claro. Como é que, então, isso deve ter sido uma decisão difícil para o Estado cubano, entregar os caras. E como é que você vê essa coisa da razão de Estado com isso? Olha, eu acabei ficando amigo de um jovem coronel de serviço de inteligência cubano que foi destacado para me atender. Então, tinha coisa que eu pedi e não podia. Então, por exemplo, eu queria entrevistar na cadeia o mercenário que estava condenado à morte, o salvadorenho. Nem pensar. Não pode. No fim, acabaram liberando. Quem dizia o que eu posso e o que eu não posso fazer era o coronel que me atendia. Coronel Ricardo, que, na verdade, eu acho que ele não se chama Coronel Ricardo. E ele, na época, se casou de novo, se separou da primeira mulher, se casou com a outra moça, teve uma bebezinha, na mesma época que nasceu a minha neta. E quando eu ia para Miami, eu, no aeroporto, no Duty Free, comprava bagulhos para criança, chupeta, não sei o quê, brinquedo, aquelas porcaria que os Estados Unidos fazem como ninguém. Eu passei a comprar em dose dupla. Eu comprava um para a minha netinha e um para a filha do Coronel Ricardo, para me aproximar, para fazer uma embaixada ali, para amolecer a alma bolchevique dele. E ele foi o sujeito que fez a seleção do material que o Fidel entrega à CIA. Primeiro, não é a primeira vez que isso acontece, já tinha acontecido no governo Reagan. Segundo, eu tenho a certeza de que aquilo ali foi peneirado, foi filtrado, até porque, quando eles entregaram aquele material para os americanos, eu desconfio que havia mais gente além dos 10 que nós sabemos. E que eles filtraram para não comprometer a segurança dos que estavam lá ultra clandestinamente, tanto que eu nem sei se estavam. Agora, eu dei muita sorte, o negócio de encontrar o agente do FBI que eu tinha conhecido aqui no Brasil, o negócio da dona da freira lá, Dorothy Stang, quando ela foi assassinada, o Departamento de Estado mandou um agente do FBI, oficialmente, via embaixada e tal, para acompanhar a investigação no Pará. Como eu achava que aquilo ali podia dar um livro, eu fui por minha conta, com meu dinheirinho, comprei uma passagem com milhas, fui para lá para ver se dava um livro, a morte da freira, da monja.
acabei, por razões que não vêm ao caso, achando que não saía livro dali, mas fiquei conhecendo um careca norte-americano, no hotelzinho onde a gente estava em Rio Branco. No café da manhã, eu falei, o senhor tem um pouco de sotaque cubano, o senhor viveu em Cuba? Ele falou, não, eu sou cubano. Sou cubano, fui cedinho para os Estados Unidos, já sou cidadão norte-americano, fiz carreira no FBI, hoje sou agente, não sei o quê, papapá. Bom, acabou, nunca mais vi o cara e tal. Vou, daí a 10 anos, sei lá quanto tempo, fazer a história dos 5 em Cuba, e eu descubro, em Miami, que um dos caras que fez campana e prendeu os 5 era o meu personagem da Dora, eu fui atrás dele. Ele falou, olha, eu não posso dar depoimento, porque, embora eu já esteja aposentado, o FBI é muito rigoroso, mesmo depois que você se aposenta, você não pode falar de operação da qual você participou. Eu posso te falar em off e posso te dar dicas. Isso me ajudou muito. Outra pessoa que me ajudou muito foi o Larry Rotter. Eu acho que eu falei disso aqui já, né? Foi correspondente do New York Times. Isso. Que teve uma encrenca com o Lula, porque ele falou que o Lula bebia muito, e o Lula queria expulsar ele do Brasil. Eu fui contra. Eu dei a declaração dizendo de jeito nenhum. O Ricardinho Couto era contra também, ele acabou ficando. Ele me ajudou muito, por quê? Porque ele era chefe do escritório do New York Times na Flórida, na época que os caras estavam agindo. Então, tem entrevistas que ele fez, tem gente que ele deixou, tem fonte que ele deixou. Bom, ele sofreu um atentado, metralharam a porta da casa dele, soltaram o freio do carro dele, desligaram o freio, ele bateu com o carro no estacionamento, foi ver, o freio tinha sido cortado. Então, ele é quase um personagem da história. E ele me contou muita coisa. Falou, fala com fulano. Fulano só vai te falar em off. Abriu portas para mim, me ajudou. Então, é coisa que cada uma de vocês conhece de cor e salteado. Se não der um pouquinho de sorte, não adianta. Não adianta. É que nem goleiro. Você escolhe o lado que você vai pular. Se o cara chutar do lado de cá, dançou. Olha só, Fernando, outro ponto que eu acho que foi um ponto alto dele foi ter escolhido atores latinos, né? E a espanhola, que é linda, que é a Penélope, né? Ele não botou americanos para fazer o papel falando espanhol, né? Isso foi legal. Uma coisa que me chamou a atenção, como eu frequento Cuba há muitos anos, eu me habituei a identificar o sotaque deles. Eles devem ter feito curso de fonoaudiologia, porque todos têm sotaque cubano. Cubano. Todos. Negócio de comer consoante. Então, em vez de falar pescado, ele fala pecal. Em vez de falar salgado, fala salau. Você percebe isso? Isso não tem na Argentina, não tem em outros países. Então, nesse sentido, o filme é muito, muito bem feito, a produção é muito cuidadosa. E eles falam russo também, né? Falam russo, que era isso. No livro, dois me contaram, tanto o René quanto o Juan Pablo Roque, contavam que quando eles estavam em qualquer lugar, podia ter uma criança, filha de um ou de outro ali, e que eles queriam tratar de algum assunto, não precisava ser assunto relativo ao trabalho deles. Eles falaram de um filme, viu uma mulher bonita na praia e tal, e não queria que a patroa, a cônjuge, ouvisse, eles falavam em russo. E é legal, porque em 2 momentos ali eles põem os dois, que é um negócio estranho, né? Porque é uma língua áspera, no meio daquele espanhol cantado, meio... É interessante, interessante.
É verdade. Essa mulher, ela devia ter desconfiado há muito mais tempo, né? É, Porque e ela fez um livro, mas fez um livro tão vagabundo, fizeram uma picaretagem. Fizeram uma picaretagem, uma jornalista lá de Miami, Foca, deve ser, fez um livrinho sobre ela, mas, olha, é uma coisa escolar, ginasiana. Mas a outra pergunta que eu fiz da Penélope Cruz, quer dizer, da mulher cubana, mesmo sendo a missão e tudo, ela não ficou furiosa por ele ter se casado? Então, o plano dela era não ver mais o René. Não ver mais. Não quero. E eu perguntei para ela, mas por que você não casou? Uma mulher bonita e tal, não chega a ser a Penélope. Uma mulher jovem, bonita e tal. E naquele país que as pessoas casam 10 vezes, porque pode fazer no filho que o Estado se encarrega de cuidar dele para você. Eu perguntei por que você não casou. Ela falou, não, eu não queria mais casar. Foi um choque tão grande saber que o meu marido estava me trocando. Ele não era nem me trocando por outra mulher, estava me trocando para virar um traidor. Para virar um traidor, ele era mesmo... Gusano, né? Gusano. Eles não usam a expressão traidor, é sempre gusano. Virou um gusano, sabe? Ele era membro do partido. Ele comandou coluna de tanque em Angola. Ele era um herói do partido, ele era sabe, estrela. E vai para o McDonald's de matéria plástica. Ela estava destruída. Com E certeza. ele insistindo. Isso fica muito claro. Fica muito claro. O cara que mais... E ele apaixonado. Os outros lá, porque também não aparece muito, os outros tinham ali suas puladas de cerca e tal. Ele não. Ele foi um marido fidelíssimo no período que ele viveu lá. E insistindo para ela voltar. Eu muitas vezes perguntei para ele, esse seu desejo de voltar a viver com a Olguita foi por causa da menina, da Ivete? Ele falou, não, foi por causa da Olguita. Claro que a Ivete também. Mas meu negócio, minha paixão era pela Olguita, minha mulher era a Olguita. E ele acaba convencendo ela de que o amor tinha que estar acima de certas coisas. Ela é muito reticente, porque são todos comunistas. Ela era membro, talvez ainda, da base do partido na fábrica onde ela trabalha. Então, para eles, isso aí, a cultura da Revolução Cubana, por causa das incontáveis agressões dos Estados Unidos, criou nas pessoas, já em quase 3 gerações, chamar alguém de gusano em Cuba é muito mais grave que chamar de filho da puta, dizer que a mãe está na zona, que o pai é isso, que o irmão é ladrão de galinha, não. Chamar de gusano, o cara te parte os dentes. Ou é gusano, ou ele avança em cima. Então, é aquela cena da menininha, que a própria menina me contou, que ela ganha do priminho no jogo e se gaba. Eu sou campeona. Você é campeona, mas seu pai é gusano, o meu não. E ela avança nele e ela morde ele, né? Morde a orelha dele. Então, o gusano é quem já frequentou Cuba. Você morou em Cuba, Cid? Eu morei. Eu estive lá 2 vezes. Primeiro, quando estava no... Eu saí do Brasil trocado por embaixador e passei extremamente guerrilha em Cuba, na verdade. Aí depois, na volta, houve prisões e mortes aqui no Brasil, eu não pude voltar, e estava no Chile, né? E aí teve o golpe do Chile, eu me exilei no México e fui para Cuba. E aí vivi como cubano, vivi 1 ano lá, trabalhando como engenheiro. Em que períodos você viveu lá? Olha, na primeira vez eu cheguei lá
final de 70 e ao longo de 71 e pouco. A segunda vez foi depois do golpe do Chile, foi em setembro. Eu fui para o México, em primeiro lugar, e passei o ano de 74 em Cuba. Aí trabalhei, vivi como um cubano normal, ganhando o salário de cubano normal e tal. Não. Havana? Morava em Havana Velha. Sei. Calle Lamparilla, 9. Sí. Empresa de confecciones textiles. Sí. Cerca de los Mundos Hermanos, o hotelzinho do Hemingway. É. Não, eu só não fiquei mais tempo em Cuba, nessa segunda vez, porque minha filha, eu estava com documento falso, minha companheira também no Chile, porque ela também voltaria, tinha entrado no Chile para voltar para o Brasil. E aí deu problema para a volta e ela engravidou e ela acabou tendo o filho pouco antes do golpe, a filha, pouco antes do golpe do Chile, e a gente não pôde registrar com os nossos nomes. Então, chegamos no México, eu tentei junto ao Brasil, junto ao Consulado do Brasil e do México, porque minha filha teria direito à dupla nacionalidade, até os 21 para optar. Mas nem o Chile, nem o Brasil aceitaram. Então nós fomos para Cuba, sem dinheiro, sem condições, e fomos para Cuba meio para dar uma respirada. E com documento de viagem mexicano que valia 1 ano só. E valia 1 ano, mas perderia a validade se a gente batesse num país que tivesse relações com o Brasil. Não valia nada. Então a gente não podia deixar passar 1 ano em Cuba. Eu teria ficado mais tempo. Eu estava muito adaptado no trabalho. E trabalho. Eu estudei engenharia, né? Não completei o curso. Mas então estava trabalhando como engenheiro lá. Você foi o preso mais jovem da ditadura? Como? Você foi o preso mais jovem da ditadura, né? Onde eu tive preso? Quando? Não, você foi o mais jovem da ditadura. Não. Foi meu irmão, César. Foi o César que era... Eu fui preso com 20 para 21, ele foi preso com 17. Ele foi preso 1 ano e meio depois de mim. É. Mas aí eu teria ficado mais tempo. Eu gosto muito, eu mantenho contato, quer dizer, tenho amigos cubanos até hoje. Eu agora, antes da praga, da segunda praga, eu estive lá em janeiro, tive 2 vezes em janeiro, fui e voltei, ajudando, eu estava fazendo um projeto lá de documentário, que vai ao ar esses dias, preciso saber o dia, no canal Curta, um documentário chamado, você conhece a história certamente, Operação Peter Pan. Sim. Que a CIA e a Igreja Católica levam 14 mil crianças cubanas para os Estados Unidos para salvá-las do comunismo. Não, e com base num boato que criaram que o governo cubano acabaria com o pátrio poder sobre as crianças. Então os pais morriam de medo daquela coisa. É um negócio... Isso é um crime contra a humanidade, na verdade. Não é um negócio. Você sabe que tem coisas curiosíssimas, porque eu fiz o argumento desse documentário. E eles espalharam... Eu nunca tinha ouvido, eu nunca soube de onde tinha nascido a história de que comunista come criança. Como eles usaram isso nessa campanha, a igreja imprimiu um folheto dizendo que as crianças iam ser sequestradas e iam ser mandadas para a União Soviética, iam ser mortas e transformadas em carne enlatada para atender a grande fome soviética dos anos 60. E aí fui perguntar para o pessoal, mas da cabeça de quem que saiu isso? Eles falaram, não, isso não é invenção cubana, não. Isso aí foi o Mussolini que inventou na Itália, dizendo o seguinte, soldado que se entregasse se rendesse às tropas do Exército Vermelho, não era fuzilado, não, era levado para Moscou para ser transformado em carne enlatada.
Por causa da fome ali, do esforço. É uma maravilha. E agora eu sei por que, de fato, o comunista come criança de manhã. Então, fala só da última frase do filme, que é o Fidel falando. Que interessante, o país que mais, que mais espiona no mundo está nos processando, que é o país reclamando do país que mais espionado do mundo. É uma belíssima frase. É uma frase que resume a história inteira, né? Desse ponto de vista, o filme, apesar de algumas coisas estereotipadas que tem sobre Cuba e tal, deixa muito claro, mesmo o filme, de que foi um movimento defensivo, esse troço. Exatamente. É uma coisa claramente de defesa. De ponto de vista político, e aí não é a minha afeição, a minha adesão à Revolução Cubana, é jornalismo em estado bruto. Que é o seguinte, a imprensa norte-americana, há 60 anos, transmite para a opinião pública a noção de que a oposição anticastrista da Flórida é um agente democrata que quer voltar à democracia, que quer livre mercado, que quer que as pessoas possam ir e vir, que tenha muitos partidos, que tenha jornais à vontade, que não tenha censura. Eram santos, cruzados pela liberdade. Porra, é uma quadrilha de gangsters, traficantes de pó, traficantes de espingarda. Aliás, esses caras, o Mascanosa e o outro, esses caras explodiram um avião civil, porque estava uma equipe juvenil de 65 atletas para matar a delegação cubana de ginástica olímpica. Porra, esse negócio é... E esses caras não só, quer dizer, não tiveram beneplácito para fazer, isso fizeram por conta própria, mas depois o governo americano protegeu os caras lá. E aí tem alguns detalhes que eu acho que poderiam ter ficado saborosos do filme e que iam ocupar 30 segundos, que na hora que ele fala que ele vai às Margueritas tentar matar o Fidel, tem uma passagem que ele contou para o Rotter, e o Rotter me contou, que ele disse o seguinte: porra, a gente já estava com o Fidel na alça de mira, aí aparece aquele filho da puta do Gabriel Garcia Marques na frente. Que ótimo! É um negócio saboroso. É ótimo. E custa 30 segundos. Ele diz exatamente isso. E não é que é uma informação que um cubano me deu. O cara do New York Times, porra. É ótimo, é ótimo. Já estava com a cabeça do barbudo na ponta da mira e entra o filho da puta do Gabriel Garcia Marques na frente, ele fica parado. Mas eu acho que me surpreendeu que o filme tenha feito, surpreendeu muito que o filme esteja fazendo sucesso nos Estados Unidos, está em 4º lugar, eu acho, no top 10 deles lá. Por quê? Porque na cartela de abertura está dito o seguinte: cubanos infiltrados em organizações da Flórida para evitar atos de terrorismo contra Cuba. A hora que eu vi aquilo, falei, caramba, eles abriram o jogo. Abriram o jogo, e o americano não gosta dessas coisas. Não gosta. Porque eles ficam pensando o seguinte: porra, o dinheiro do contribuinte estava sustentando esses batedores de carteira, é isso? Porque eles vivem todos lá com a ajuda de organizações ONGs americanas. É o segundo lobby mais poderoso do Congresso americano, só pede para o AIPAC de Israel, é o segundo lobby mais poderoso, é o lobby anticubano no Congresso. Agora, Fernando, o candidato a presidente, obrigatoriamente democrata e republicano, tem que passar na Flórida e beijar o anel dos coronéis lá, por causa da votação da Flórida. Agora, esse lobby
anticubana. Não está caindo, não tá, a impressão que se tem é que está meio demodê essa coisa, né? E já não tem mais nem público para isso. Tem jovem nisso, é coisa de velho. Olha, eu vi em Miami, tem uma artista, eu sou mais velho aqui, mas deve ter gente aqui que lembra dela. Teve uma artista que fez muito sucesso no Brasil, na época dos festivais, chamada Decalaf. Decalaf. Lembra? Umas túnicas. Exatamente, de túnicas, cantava descalça. É. Muito boa, intérprete e tal. A Decalaf sumiu do Brasil e hoje ela é o ó do Borogodó, aliás, dá uma boa matéria, ela é o ó do Borogodó da América Central. Tem 200 discos de ouro e tal, papapá. Ela foi a Miami fazer um espetáculo e um dia antes, ela mora no México, um dia antes ela deu uma declaração que não era exatamente pró-revolução, mas que ela tinha uma certa simpatia pela figura do Fidel. Bom, no dia que ela vai fazer o espetáculo em Miami, eu estava lá. Eu resolvi assistir. Dentro do ginásio, tinha, sei lá, 20 mil jovens delirando com ela. E do lado de fora tinha 10 velhinhos com uma máquina de ginásio, passando a máquina em cima dos discos da Decalaf. Então, os jovens não querem mais saber disso, mas tem uma coisa, quando chove na frente, chove atrás também. Lá em Cuba, você encontrar uma juventude revolucionária, como você encontrou na geração passada, já é mais difícil. Já é mais difícil, é verdade. É mais difícil. É verdade. Os caras querem internet. Eu era super amiga. Quando eu fui a Cuba, eu fiquei na casa de uma atriz cubana, então casada com meu amigo Rui Guerra, que é a Leonora Rocha. Sim. E a família dela toda, eles falaram, el viejo. E ela queria ir embora, não aguentavam mais. E, enfim, e ela... eu fiquei impressionada, porque eu achei que eu ia encontrar assim, um movimento jovem e tal, mas não tem, não. Mas e tem uma coisa também que é o seguinte, a geração que termina agora com esses presos, com esse pessoal que tem 50 anos hoje, a geração que veio depois não se sente nem responsável pela revolução, eles não fizeram. É isso mesmo. Porque os outros disseram o seguinte, essa revolução eu fiz com as minhas mãos, eu passei sacrifício. Quando acabou a União Soviética, eu fiquei sem água, sem luz, sem gasolina, sem nada. Essa revolução é parte da minha vida. Para o pessoal que está vindo agora, não é bem assim. Eu quero internet, eu quero Netflix. Isso. Eu quero poder ir onde der na minha telha. Eu quero cantar rock pelado na praça. E daí? Não dá conta de ninguém, sabe? Então, há uma mudança. A impressão que eu tenho é que Cuba está percebendo essas mudanças. O que vem acontecendo em Cuba depois que o Raul assumiu, para o olho de alguém que está fora, parecem mudanças estritamente econômicas, que é acabar com aquela porra louquice do começo da Revolução, de expropriar até, estatizar até carrinho de batata frita. Não sei se você chegou a pegar lá El Rei de la Papa Frita, que era um negócio muito comum em Cuba, que era uma rede de um milionário e vendia uma batata frita que tinha alguma coisa de especial em carrinhos, esses carrinhos de picolé. Tinha um bujãozinho de gás embaixo, uma espiriteira ali, e a batata era um barato, vendia nos canudinhos assim. E ele tinha 10 mil carrinhos espalhados pelo país. Estatizaram o rei da papa frita. Não durou até se chegar lá em 74. Acabou. Então, o Raul começa a fazer essas correções na economia, a abrir a economia, mas é inevitável que essa abertura se acompanhe com uma abertura política também. Política também. O presidente da República já não é mais... O normal seria que fosse o Raul. Raul se aposentou, entrou o Dias-Canel,
agora tem primeiro-ministro. São mudanças políticas que parecem mudanças burocráticas, mas que estão produzindo efeito lá embaixo na juventude. Então, aqueles bodes do começo da Revolução, homofobia, que tinha, viado na Revolução Cubana, era tratado como gusano. Gusano. Não tinha esse negócio. O que abriu os olhos de Cuba foi uma tragédia com relação a homossexuais. Foi a tragédia da AIDS. Isso deu uma humanizada no problema e na cabeça da tudo. E a primeira política deles foi muito ruim, hein? Né? A primeira política foi de isolamento. Foi de isolar. Isolar. Eu fui no isolamento. Eu fiz uma matéria para o SBT, junto com a Mônica Teixeira, em Cuba. Eu gostaria até de encontrar essa matéria, vou ver se a Mônica tem isso. Que nós conseguimos, meio na cotovelada ali, meio chutando porta, nós conseguimos ir para dentro de um acampamento, que eles não chamavam de acampamento, nem de confinamento, era casa de tratamento, onde estavam os aidéticos. Nossa. Primeiro que as pessoas se espantavam quando a gente dizia que tinha estado lá. Mas como? Você pegou neles, cumprimentou? Como, gente, só pega se for para a cama junto, nós não fomos para a cama com ninguém, sabe? Então, a tragédia, as mortes, e, sobretudo, o que a AIDS estava produzindo no mundo afora, fez a sociedade cubana abrir os olhos para a questão da homossexualidade, ver isso de uma outra maneira. E era uma coisa meio hipócrita, porque, ao mesmo tempo que existia, não era uma homofobia oficial, claro, mas um mal-estar. Mas em alguns momentos foi, inclusive. Nos anos 70, houve homofobia oficial, inclusive. E a hipocrisia que tinha homossexual no ministério, você sabe disso. Claro, tinha homossexuais conhecidos, bons intelectuais, amigos do Fidel, que eram tratados de forma diferente. Gente da mais absoluta confiança política do Fidel era sabidamente homossexual, sabidamente. Agora, dizem que o desempenho da filha do Raul em relação a essa questão dos homossexuais foi fundamental. Diz que ela é uma pessoa, eu não conheço ela, pessoa inteligente. Mariela. Grande cabeça e com muita coragem política. Ela se jogou e teve um papel muito importante. A Mariela é hoje líder de todos os movimentos LGTB e tem até uma passagem interessante que ela conseguiu, com recursos dados pelo Soros, pelo Jorge Soros, ela conseguiu montar um grupo musical, uma espécie de Zicroquetes, só que muito maior, com umas 20 pessoas, com drag queen, com travesti e tal, e todos músicos. E precisava de fantasia, precisava de instrumento, precisava disso, de imobilizar maestro e tal. E o Soros deu dinheiro. Eles montaram uma banda e saíram pela América Central fazendo espetáculos. Briga da Mariela. Briga da Mariela, briga dela. Ela é um personagem que a imprensa não explorou ainda, que dá um perfil muito bonito, porque ela é a filha. Porque se fosse filha do Fidel, poderia até dizer, o Fidel era um cara surpreendente. Não, mas ela é filha do Raul, que era tido como linha dura. O Fidel dava cafezinho e ele dava choque elétrico, sabe? E de uma hora para outra, aparece uma filha que junta esse povo que era escorraçado pela sociedade cubana e transforma isso numa coisa pública, aberta. É muito legal. Olha, e o personagem principal do último filme do Padura é um homossexual, A Transparência do Tempo. Aliás, é ótimo o livro. E é um homossexual. Então, eles são... livros do Padura, Os Hereges, o do Trotsky e esse... O Trotsky, que é o homem que amava os cachorros. Não, são ótimos. São ótimos. Maravilhoso. Os Hereges é uma beleza. Hereges é uma beleza. É uma beleza. É uma história real, você sabe, né? Eu não sabia, mas eu adorei. É um navio. É um Nossa. navio com judeus. Sim!
o navio dos judeus que não pode... Que ninguém recebe. Que não pode parar. É fantástico. Nenhum país quer se comprometer com isso. E fica aquela coisa, um navio, uma nau sem rumo, Isso porto pelo mundo. é fantástico. É fantástico. E ele faz em cima disso uma história dramatizada, uma história de ficção, que é um thriller. Né? É uma beleza, isso mesmo. Fernando, quando é que você vai a Cuba? Como? Quando você vai a Cuba, próxima vez? A hora que passar a pandemia, eu, no fim de semana, falei com eles... E você vai fazer matéria com a filha do Raul, por favor, tá? Eu estive com ela em janeiro, eu cruzei rapidamente com ela no lobby de um hotel e falei, você está me devendo uma entrevista. Ela riu e tal. É o próximo. Minha família não é de dar entrevista. É nossa, tá? É nossa. A parte da família que gostava de dar entrevista já morreu. Eu lembro de um 1º de maio que eu passei lá, que era meu aniversário, que o Fidel falou, acho que 12 horas. Era uma maravilha. Adorava falar, né? Maravilha, uma maravilha. Aliás, tem uma passagem curiosa que eu vou usar no livro, que é o almoço do Fidel na casa do Lula. O Fidel vem para a posse do Collor e para a inauguração do Memorial da América Latina. Eu sugeri ao Quércia que convidasse o Fidel só de sacanagem com o Zé Dirceu, porque o Zé Dirceu passou todo o tempo que a gente estava construindo o memorial, ele ia todo dia para a tribuna, ele era deputado, líder do PT, e me cobria de porrada. Dizia, está gastando, construindo uma pirâmide de faraó com dinheiro que devia estar indo para a escola, para a saúde pública, para a polícia, para não sei o quê, todo dia. Está aqui, olha quanto está custando cada metro quadrado daquele elefante branco. Eu falei, é? Então tá bom. Aí quem é que vai inaugurar? Comandante Fidel Castro. E foi almoçar na casa do Lula. Mas ele falou, eu não quero comida de buffet. Eu quero comer a comida que você come com a Marisa, com as crianças. Não peçam nada. Tá bom. Aí ele chega lá com aquela trampa de gente que vai atrás dele e a comida do dia era bife a rolê com pirê, que é uma comida tradicionalíssima de São Paulo. A Norma, que já é meio paulista, sabe disso. Qualquer casa de classe média, qualquer restaurante médio tem bife a rolê com pirê, que em São Paulo eles chamam de purê. Os nativos aqui chamam de purê. E aí a comida no dia do almoço lá era bife a rolê com pirê. Só que a empregada que fez, a cozinheira que fez, na hora que ela montou os bife a rolê, ela achou que, afinal de contas, era o Fidel Castro, presidente da República, e aqueles palitos aparecendo por ali do lado de fora, uma coisa de palito, né? Palito atente. O que ela fez? Ela pegou um tesourinho e tirou os palitos. Cortou. Eu pego o primeiro bife a rolê e corta a fatia com o palito dentro e mete na boca e o palito atravessa aqui. E ele perde a respiração. E vem um mondrongo daqueles, da segurança dele, e enfia o braço na goela dele e tira o bife a rolê com palito e tudo. Mas as pessoas acharam que o velho ia morrer, que aliás claro. E a surpresa foi a seguinte: não é que bateu nas costas, chama um médico. Não, o negão pulou em cima da mesa e enfiou o braço dentro do bucho do velho e puxou o bife. Fez bem, viu? Fez muito bem. Salvou o homem. Fernando, muito obrigada. Um prazer conversar contigo. Também espero que a gente possa refazer esse encontro cara a cara, que os abraços sejam abraços de verdade. Isso aí, com certeza. Vamos sim. Beijo, forte abraço. Obrigada. Tchau. Beijo. Muito obrigado. Tchau.